Boa tarde a todos, boa tarde, Deise, boa tarde, Paulo, que já está aqui conosco, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Hoje é a nossa live Tira Dúvidas, uma live pós-palestra, e eu estou aqui com a minha colega Deise, que também fez palestra ontem. Vamos fazer juntas esse Tira Dúvidas, né, Deise? Para aproveitar aí toda a informação e transmitir para vocês. Vocês fiquem bem à vontade de colocar as dúvidas de vocês aqui no chat. Se não estão me ouvindo bem, me sinalizem aí no chat, podem interagir conosco. Daisy, fica à vontade para dar uma boa tarde já, porque já são meio-dia, né? Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje para tirar as dúvidas das nossas palestras de ontem, né? Tivemos um chat muito rico e isso nos impulsiona a estar aqui hoje junto com vocês, né? Eu e a Daniela trabalhamos em conjunto, então aqueles que já contrataram as nossas sessões de viabilidade, que não foram poucos, né? Então já sabem que vão nos encontrar quando estiverem ou com a Daniela ou estiverem comigo pelas sessões que contrataram, tá? Então estaremos nós Inclusive, né, dois. Daisy, até segunda-feira já estamos começando a ligar, a equipe já está ligando para aqueles que contrataram. Nós temos que ajustar bem a agenda, porque foram muitos pedidos, né? Então, se até segunda-feira nós estamos entrando em contato, não se Todos preocupem. vão estar já com as suas sessões marcadas. A Maitê já começa daqui a pouquinho, né? Hoje de Isso. manhã foi aquele momento ainda de ajustar as nossas agendas e colocar os horários que estarão disponíveis, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, interajam no chat, nós vamos a nossa dinâmica respondendo perguntas que nós extraímos do chat de ontem, mas também perguntas que estarão no nosso chat aqui. A gente faz um rodízio e todos terão suas dúvidas sanadas, tá? Mas vamos lá, Daisy. Ontem, como a gente não consegue responder tudo pelo chat no momento da palestra, né? Porque é muita informação, ao mesmo tempo respondendo perguntas, nós não temos como. Mas eu vou começar já com uma pergunta que já está aqui no chat, privilegiar o Paulo, que estava já aguardando antes mesmo da gente começar. Paulo, bom dia, posso fazer a hold com meu filho ainda não alfabetizado? Claro que pode. Ele pode sim ingressar na sociedade da empresa, ele será representado. Ele só, por lei, veda a administração, que aí é uma coisa muito óbvia e lógica, né, Paulo? Então, ele pode sim participar e ele irá participar da holding familiar, só não será administrador, tá bom? Daisy, se tu quiser, vamos fazer um jogo. Se tu quiser fazer responder alguma agora. Então tá. A Lilian ontem, eu fiz um comparativo ontem com os custos, quando eu comentei sobre doação, eu até fiz um comparativo com os custos do inventário e disse que talvez não tivessem muita diferença. Então ela me pergunta assim: em comparativo, a doação e o inventário se equivalem? Sim e não, a depender de que patrimônio estamos falando, né? Se for um patrimônio, considerando sempre, eu vou considerar a informação aqui no nosso estado, eu não sei, Liliane, se é daqui que tu fala, né? Mas, na verdade, assim, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos duas alíquotas para doação, 3% e 4%. E nós temos uma alíquota progressiva de 0 a 6%, a taxa de isenção é muito pequena, de 0 a 6% para quinhão. Então, conforme o patrimônio, né, vai cair naquela alíquota 4%, tanto para doação quanto para o inventário. Aqueles patrimônios maiores vai incidir 6%. Então, em caso de doação, tu teria uma vantagem de 2%, tá? Então, é essa a situação que eu quis dizer. Nem sempre vai ser muito diferente tu fazer, pensando em economia, uma doação ou o processo de inventário.
O que tudo, tendo ficado até o final, né? Essa é uma pergunta que veio bem no início da palestra, tu vais perceber, todos podem perceber, outras vantagens que fazendo a sucessão através da holding familiar, que essa doação através das cotas podem agregar, né? Que seria a administração permanente do patrimônio, o usufruto vitalício, né, que se agregam. Então, ali não teria uma perda de poder, uma perda de controle dos titulares do patrimônio, do patriarca, da matriarca, que fazem a integralização do seu patrimônio dentro da empresa e continuam administrando esse patrimônio até o seu último dia como gestores da empresa. Tá? Então, foi nesse sentido que, contextualizando aonde está uma vantagem, a outra que acontece no inventário, na doação direta e na doação através das cotas dentro da holding. Muito bem. Uma coisa que tu quer considerar, Dani? Sim, sim. Voltando aqui. Deise, a minha pergunta que eu tive, a da Salete, que se pode abrir uma holding familiar, se pode ser MEI. MEI. Não, MEI é microempreendedor individual. MEI, ele não é uma empresa, certo? Na grande maioria das vezes, nós constituímos uma empresa limitada. Também podemos abrir uma empresa SA. No entanto, isso tudo depende da análise do patrimônio e da família, se a família tem empresas, se a família tem negócios. A constituição da empresa a gente faz por meio da análise que a gente faz na sessão de viabilidade que nós falamos ontem. Mas, respondendo objetivamente, MEI não é possível constituir, então, a holding familiar. E aí, então, quando eu falo da necessidade da sessão de viabilidade, é nesse sentido. Todo esse aspecto de formação da empresa, seja limitada, seja SA, ela é feita na sessão de viabilidade para que a gente consiga detectar, digamos assim, o que é mais viável e o que é necessário para a família, para o seu negócio e para o seu patrimônio. Deise? Vou privilegiar, então, uma pergunta aqui do chat, né? O Sérgio Schneider. Sérgio, boa tarde, Sérgio. Ele diz que não participou do chat ontem, mas que tem uma curiosidade quanto aos valores mensais de manter uma holding familiar. Bom, Sérgio, essa não é só a tua dúvida, né? Muitos fizeram essa pergunta. Então, eu aproveito para, em respondendo a tua pergunta, responder as dos demais que, porventura, estejam aqui e que não vão ser nominados, porque a pergunta se repete. Mas, na verdade, o que eu tenho para te dizer? Os custos, a princípio, essa empresa é uma empresa que não vai exercer atividade ou vai exercer muito pouca atividade, né? Então, o custo desta empresa, ele vai variar de acordo com a tua movimentação de atividade. Se tu não fizer nada, simplesmente utilizar essa empresa como cofre do teu patrimônio, ela vai ter um custo de contabilidade. Nós temos contadores parceiros, inclusive, que trabalham conosco, e que tem um valor muito simbólico, que é só porque eles têm que... tu não vai ter impostos a pagar, nem absolutamente nada disso, mas vai ter que fazer as informações normais que são exigidas para as empresas, né? Dependendo do tipo societário que vai ser constituída a tua empresa. Tá? Mas, na verdade, assim, ó, esses são custos bastante reduzidos de contabilidade, né? Que podem variar ali de 1 a 1 salário mínimo e meio por ano, tá? Se tu tiver, vai depender também da complexidade do teu negócio. Então, mas são custos muito simbólicos. Por quê? Porque não há atividade a princípio, tá? Então, de novo, a gente vai dizer, nós temos que conversar particularmente, né? Então, vamos ter aqui uma base muito
que poderia ser muito básica, né? Básica, mas me faltou a palavra aqui, mas que poderíamos dizer para todos. No caso em espécie, nós poderíamos ter alguma diferença, então não leve sempre para a tua realidade, mas se for isso, eu vou criar uma empresa, vou constituir uma empresa, vou colocar ali meu patrimônio, não vou ter atividade, eu não vou ter nenhum tipo de imposto a pagar, e a única coisa que eu vou ter que pagar, a única pessoa que eu vou ter que pagar é o contador por ter que dar essas informações, tá? Então, de novo, eu reforço, a sessão de viabilidade serve também para isso, para a gente já poder ir configurando, partir para a parte seguinte, que então seria fazer o teu planejamento especificamente a partir de conhecer a realidade de cada um, de cada família, tanto familiar quanto patrimonial, tá? E a partir disso a gente então consegue dizer todos os valores com bastante tranquilidade, baseado, claro, nas informações que a gente recebe, né? Mas a gente daí, a partir disso, tem a condição de dizer, ó, para ti, esta é a receita, né? Não temos aqui receita de bolo, não temos absolutamente a condição de passar valores sem exatamente conhecer a realidade de cada um, tá? E eu reforço, então, convite para aqueles que tenham interesse em prosseguir a fazer o seu agendamento, a sessão de viabilidade, que foi uma oferta que fizemos ontem, abrimos a nossa agenda de uma forma especial para as pessoas que estavam na palestra, que se inscreveram na palestra, porque imaginamos que essas pessoas têm um interesse particular e mais pontual de talvez constituir o seu sistema. Então, conversem conosco, aproveitem essa oferta financeira, inclusive, né? Porque esses valores que nós ontem ofertamos não são valores praticados no nosso dia a dia no escritório, né? Esse valor, ontem teve uma oferta especial, hoje uma outra oferta de R$ 457, que fica até às 23h59 da terça-feira, então, quando a palestra sai do ar e tudo mais. Então, aproveitem essa oportunidade, se é que estão pensando em se utilizarem dessa ferramenta para fazerem a sua sucessão. Tem uma manifestação aqui, aí já resulta numa pergunta, que é da Vânia. A Vânia disse que os pais dela fizeram a holding, mas não souberam aproveitar. Hoje estão enfrentando o inventário. Como faço para corrigir e melhorar para os meus filhos? Vânia, a gente, por óbvio, não conhece as disposições contratuais que foram feitas. Por isso, ontem, inclusive, na minha palestra, eu ressaltei muito que não basta somente colocar o patrimônio numa empresa, é necessário, sim, uma série de cláusulas contratuais previstas para essa sucessão, para que, então, o inventário não aconteça. Por isso que não é simplesmente o profissional que tenha feito, o profissional que fez simplesmente pejotizou, como a gente diz, o patrimônio e deixou. Tanto é que possivelmente pode ter sido feito que hoje vocês estão entrando com processo de inventário. Uma vez, e aí eu já aproveito para responder outra pergunta que depois de feita a holding ali da Marguerite, depois de feita a holding, quando os patriarcas falecerem, não é necessário fazer o inventário, porque todo o arranjo já foi feito, o imposto foi pago de doação, tudo já está devidamente atualizado, tudo já estipulado de forma contratual, que não é necessário fazer o inventário, não é necessário fazer o pagamento no judiciário, não é necessário fazer pagamento do advogado para fazer o inventário e assim por diante. Então, bem interessante essas duas colocações, que a gente, de uma pergunta, a gente já consegue responder duas. Eu já vou aqui prestigiar a Suzana, que já logo diz, eu só quero fazer ela para COF, e a Suzana vai estar conosco, Daniela já contratou a sessão dela, então nós vamos conversar contigo, Suzana, mais pontualmente,
né? Mas sabemos, então, que a tua ideia é a sucessão, tá? Deixa aqui eu responder a uma pergunta aqui do meu chat de ontem. A Ai, Helena... Deise, desculpa, Deise. A Vânia, no fim eu acabei não respondendo a Vânia. Ah, Tem como reverter na pergunta anterior? Desculpa eu te interromper. Fazer uma revisão? Claro que tem. Isso a gente faz inúmeras vezes. depois de resolver o inventário, claro, né? Sem dúvida. No entanto, o inventário ele terá que ser finalizado para então a gente consiga rever esses contratos da holding, incluir e alterar o que foi designado, digamos assim, no formal de partilha para filho, cada herdeiro, para então a gente sim fazer uma holding para que na próxima etapa não seja necessário o inventário. Tá, Vânia? Isso a gente pode fazer sim, precisa de uma análise, qualquer coisa que eu te disser agora, sem olhar toda a disposição contratual, todo o inventário de vocês seria temerário, tá bom? Desculpa, Deise, continua. Que, na verdade eu estou imaginando ali com a Vânia, o que não aconteceu foi a doação das cotas, né? Então, vai inventariar ali e depois resolve, aproveitando as pessoas que já ingressaram e resolve a holding para que não aconteça para a próxima geração, para os próximos herdeiros, né? Deixa eu, então, com a pergunta da Helenara. Ela diz assim: minha afilhada não tem filhos, tem patrimônio e se preocupa para quem vai deixar a herança. Isso é uma preocupação de muitos que não têm filhos, que não têm herdeiros. Mas nós temos que pensar, então, quem são os sucessores da Helenara, né? Se a Helenara tiver pais vivos, ela tem sucessores e necessários, tá? Por quê? Porque nós temos uma regra que tem que ser observada na sucessão. Então, quem são os herdeiros necessários? Por cabeça, né? Para cima e para baixo. Primeiro vem os filhos, tá? Que concorrem com o cônjuge, e a depender do regime de casamento de uma forma ou de outra, mas o cônjuge. Filhos e netos, não havendo para baixo, para cima. Pais e avós, né? Então, filhos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavó, e para o lado, então, poderia ainda ter os irmãos. E ali termina os herdeiros, tá? Os necessários são esses, né? Depois ainda vai para o terceiro grau, se não tiver, se ela não fizer nada, os irmãos herdam, e depois vai indo, assim, sobrinhos, até esgotar. Mas se ela quiser, mas esses já não são mais herdeiros necessários. Então, o que ela vai fazer? Não havendo, vamos pensar, não havendo os pais, para quem ela pode deixar? Ela pode deixar para sobrinhos, ela pode deixar para irmãos, ela pode deixar para amigos, ela pode deixar para uma instituição, e ela pode fazer a holding dela prevendo já essa situação, né? Ela sempre vai estar fazendo um bem para essa pessoa que ela quer contemplar com a sua herança. Por quê? Porque a transmissão vai ser muito mais barata, vai ser muito mais em conta para essa pessoa que vai receber o patrimônio. Deise, eu acho que o Sérgio voltou a perguntar ali, ó. Então, resumidamente, agora terei o custo da sessão de viabilidade e depois uma mensalidade pequena para o contador parceiro? Tu quer responder, Deise? Eu respondo? Eu posso responder. Sérgio, assim, ó, vamos pensar como é que funciona o planejamento, tá? O planejamento, ele é composto para nós, a forma como nós trabalhamos, tá? Em 3 etapas. A primeira etapa é a sessão de viabilidade. O que acontece na sessão de viabilidade? Eu acho que é muito importante a pergunta do Sérgio, porque isso vai esclarecer para muitas pessoas o que acontece. Então, nós fizemos a sessão de viabilidade. Essa sessão, ela pode ser presencial, ela pode ser virtual. E nessa sessão, vocês vão muito mais nos dar do que receber. Vão receber, claro, vão receber informações pontuais. Mas vocês vão nos dar as informações. Vocês vão dizer como funciona a sua família, como são as relações entre vocês e seus filhos. Vocês vão nos dizer como funciona o seu patrimônio, de que ele é composto, se nesse patrimônio tem negócios envolvidos ou não, muitas vezes não, né?
Muitas vezes esse patrimônio são bens imóveis, um bem imóvel, e a gente vai fazendo essa análise. Vocês vão nos dizer, de repente, para quem tem negócio, qual é a sua preocupação, se tem alguém que vai suceder no negócio, que está preparado para levar ele adiante ou não, se tem alguma preocupação. Depois eu vou responder aqui uma pergunta de quem tem um filho incapaz, como é que isso acontece. Então, essas preocupações, elas vêm à tona e nós vamos conhecer tudo isso. E vamos conhecer o patrimônio de vocês, o valor do patrimônio de vocês, o valor desse patrimônio no imposto de renda, o valor de mercado, e vamos, então, seguir para a segunda fase. A segunda fase é o planejamento. Então, de posse desse, nós não vamos, na sessão de viabilidade, poder dizer para vocês, olha, este é o plano. Na verdade, nós vamos com as informações, satisfazendo as dúvidas de vocês, é claro. Depois de diagnosticar, vocês têm a condição, sim, de fazer essa sessão, ou não, vocês não têm a condição ainda, porque, de repente, pode ter um inventário a resolver, uma situação a resolver daqueles que vivem em união estável, que querem preservar filhos, que podem ter ainda algumas arestas a parar. Tem tanta coisa que envolve o planejamento, né? E, a partir disso, então, não, esse é o diagnóstico, a holding é para mim, esse sistema me serve, vai servir para chegar no meu objetivo. Então, nós vamos para a fase seguinte, que é fazer o plano. Nós vamos planejar como isso pode acontecer, de forma que as tuas necessidades sejam atendidas com a maior eficiência tributária possível e com toda a proteção que tu espera. Para isso, a gente não vai te dizer é assim. Pode ser desta forma, pode ser daquela forma, e te dá maior complexidade ou menor, te dando mais vantagens ou menos, para aquela situação, tu diz assim, aqui eu me sinto confortável, aqui eu quero ir adiante e executar. Então, vem a execução. Aí nós vamos levar o tempo que precisa para abrir a tua empresa, para fazer os teus contratos, para resolver todas as questões e acomodar as questões com os teus familiares, com os teus filhos. Tu pode talvez dizer assim, eu tenho um patrimônio composto de uma casa e é assim que vai acontecer, vai dividir entre eles. Mas eu tenho um patrimônio composto de vários imóveis, de algum negócio, e eu gostaria, mais ou menos, preservados os direitos de cada um, que se fosse dividido dessa forma, e assim ele vai para dentro da tua empresa. Então, aí a gente executa os contratos, executa a empresa, e lá daqui a meio ano, por aí, tu vai estar com a tua empresa constituída, com tudo resolvido, com a doação das cotas realizada, a integralização do teu patrimônio na empresa, e aí sim, depois de constituída a empresa, tu vais pagar o contador, tá? Então, assim, não é um milagre que tu deixou de pagar todos os impostos que tu... Não, nós tem um passo a passo até chegar no final, que vai ter um custo com impostos reduzidos, com honorários muito reduzidos, porque, na verdade, a gente não cobra percentual, a gente cobra horas de trabalho, e assim até chegar no resultado final, que é o teu sistema pronto e implementado. Não sei se eu Isso aí, traduzir exatamente. Traduziu sim. Tem a pergunta aqui da Eunice, e inclusive outra pergunta que também no mesmo sentido da Ana, lá que teve no chat, na minha palestra, que aqui a Eunice diz, a holding familiar pode ser feita com qualquer tamanho de patrimônio, mesmo pequeno, até 500 mil. Eunice, é importante dizer assim que, como a Deise já falou, não há receita de bolo e não há nenhuma determinação para isso, para aquilo outro, certo? Toda análise ela é feita em cima das informações que se traz da família e do patrimônio. Como eu falei lá na minha palestra também, são vários instrumentos de planejamento sucessório. Por óbvio, a holding hoje ela se mostra mais eficiente, tanto na economia tributária como no conjunto, na ausência de litígio entre os herdeiros, entre os filhos.
Então, fazer uma avaliação, se no teu caso, se para a tua família 500 mil é pouco, é muito, é necessário fazer uma análise individual, tá, Eunice? E te dizer agora, não, Eunice, para ti não é a situação. Seria imprudente nós fazermos isso nesse momento, e aí, por isso, sim, a gente aconselha, né, de agendar conosco, conversar, porque a gente pode te trazer outras possibilidades, tentando ajustar esse binômio aí, economia tributária, a ausência de litígio na sucessão, tá? Eu te dizer agora que é pouco, é muito, é temerário, então eu prefiro não te dizer, mas sim precisamos colocar isso na mesa para conversar. Daisy? Eu vou responder a Zilda, que está no nosso chat aqui da live de hoje, tá? Eu Sim. não tenho filhos, eu gostaria de deixar para 2 irmãs que estão cuidando de mim. Como posso fazer se não tenho empresas, mas sim uns imóveis? Posso fazer o quê? Zilda, então, assim, a resposta que eu dei anteriormente, já com relação a não ter filhos e toda a sucessão para quem iria na situação de herdeiros necessários ou não, tu terias as tuas irmãs, está tudo ok, tu pode deixar para elas, tá? Como é que tu pode fazer? Tu pode constituir essa empresa, fazer esse sistema, né? E, através dele, fazer a doação. Isso pode ser bastante interessante do ponto de vista financeiro, tá? Também tem outras ferramentas, desculpa, que podem ser avaliadas nesse caso, tá? Mas aí nós, de novo, eu enalteço, eu preciso conhecer, a Daniela e eu precisamos conhecer melhor a tua situação patrimonial para ver o quanto se enquadra e se tu vai achar interessante esta forma de passar o patrimônio para elas, né? Mas a holding sim se presta muito para isso, tá? Com uma eficiência tributária bastante elevada, com custos muito menores, né? E que vai chegar nela. Então, tem outras ferramentas também. Mas essa eu te indicaria, pelo menos, conversar para saber se enquadra dentro das tuas expectativas com relação a isso. Há uma dúvida que eu tenho do Celso, lá do meu chat, e ele perguntou se os filhos podem pegar o patrimônio deles, colocar na mesma holding, fazer a doação das cotas para os seus filhos, e já os avós fazerem para os netos. Celso, sim, é possível. Inclusive, a gente indica fazer essa cadeia de sucessão para que, de fato, o patrimônio chegue até os netos. Isso, inclusive, até eu falei na palestra, né? Que às vezes o patrimônio sequer chega nos netos. É possível, sim, a gente pode fazer no primeiro momento só dos patriarcas, no segundo dos filhos, já doando, então, para os netos. Não há o conjunto, não há problema nenhum. A questão é respeitar a legítima e os ditames legais que são respeitados quando da execução do trabalho. Então, é possível fazer sim, Celso. Até a gente chama de sistema de W, quando vai colocando a família, né? Ela vem assim, então é muito, muito utilizado, tá? Aqui. A Denise faz uma pergunta, a Denise também vai estar conosco, né, na sessão, mas eu vou já responder, não sei se ela vai estar aqui hoje, por ter contratado a sessão, mas enfim, eu acho que isso pode interessar para todos. Se a holding for uma alternativa, é possível fazê-la se os herdeiros residem no exterior? Com certeza sim, não tem problema nenhum, né? Eles podem ser sócios dessa empresa, né? A gente analisa individualmente como isso pode acontecer, de repente eles só são residentes, ou deixaram de ser cidadãos, a gente vai achar a melhor fórmula, mas pode ser feito sim. Eu tenho uma pergunta do Jairo no chat de ontem, se é possível constituir a empresa Coffee
entre marido e mulher. Sim, é possível. No entanto, nós temos aí pelo regime uma única vedação, que é pelo aquele casal casado pelo regime de comunhão universal de bens, que aí é uma análise diferente que nós teremos que fazer e uma disposição diferente, porque esse é o único regime que tem um impedimento legal para constituir a sociedade, né? Constituir a empresa com a sociedade entre marido e mulher. Mas isso depende de cada caso a caso, é necessário avaliar o regime de bens do casal, mas tirando esse regime, sim, é possível. Eu só queria fazer um parênteses, Dani, Claro. para que não fique dúvida, né? Existe um impedimento legal, sim, da comunhão universal de bens, mas existe uma forma legal também desse Sem casal dúvida. ingressar na sociedade, né? Sem Porque dúvida. pode não ter chegado lá a informação que ele realmente queria. Existe forma, sim, de se fazer como condomínio, ingressa na sociedade, faz a doação de cotas, em condomínio para os seus filhos, então pode-se fazer todo esse mecanismo e depois pode o casal em si ingressar como administrador sem problema nenhum. Sem dúvida, sim, eu respondi parcelada a pergunta. Acontece, né, Dani? Deixa eu me ver aqui. Aqui há uma pergunta a respeito de inventário, né? A Rosângela pergunta se os herdeiros podem vender bens móveis, produtos da casa, para pagamento das contas da casa, como luz, água e IPTU, que na verdade são, eu acho que aqui ela questiona a respeito da administração do patrimônio enquanto ele não tá vendido, de repente deve faltar os valores. É uma coisa que ontem a gente conversou bastante também, ali antes de entrar na holding especificamente, o que acontece com o procedimento do inventário com relação à manutenção desse patrimônio que está ainda em processo de herança, né? Então, na verdade, o que eu ia começar dizendo para vocês é o seguinte, na medida, assim que falece o titular da herança, os seus herdeiros passam a ter a titularidade daquele patrimônio, embora não formalizado. Se não existe litígio, e aí é a questão, vocês podem definir, sim, de vender, porque nem tudo a gente não sai colocando tudo para dentro do inventário, né? A menos que, porque tudo tem incidência de imposto, eu vou botar aquela cadeira, eu vou botar aquela mesa, eu vou botar... A gente não costuma fazer isso, apesar de que poderia ser feito assim, né? Mas as pessoas colocam dentro do inventário, os profissionais normalmente, aqueles bens que precisam de um documento para fazer a transmissão, que são os bens imóveis, e os móveis quando se diz respeito a carros, quando são ações, mas os bens móveis que guarnecem um bem imóvel, normalmente não se coloca, tá? E as pessoas, os herdeiros, quando estão de comum acordo, eles vão lá e vão vender, e não tem problema nenhum. O problema é quando um quer vender ou quando um vende escondido, e aí a gente tem que trazer isso para dentro do inventário como prestação de contas. Porque então, eu vendi, me locupletei e daqui a pouquinho nem paguei a manutenção daquele imóvel. Eu vendi para mim. Isto não pode, tá? Então, daí, neste momento, vai ter que ser levado tudo para dentro do inventário e vai incidir imposto, claro, porque bens móveis também têm seu valor. Então, se vocês estão de bem, se vocês estão de acordo, sim, pode vender para fazer essa manutenção, que também é muito necessária, porque se o IPTU não tiver pago, vocês não vão ter a certidão negativa de débitos municipais, vai travar o término do inventário, porque antes disso o patrimônio vai responder por essa dívida, né? E às vezes, conforme o tempo que o processo leva, essa dívida aumenta e poderia inicialmente não ser significativa e acabar sendo significativa, né? Pagar as contas da luz, sim, senão vai ser cortado, ninguém mais vai entrar no imóvel, o imóvel precisa ser limpo, a grama precisa ser cortada se for uma casa. Então, na verdade, o bom senso aí vai imperar e a indicação, o conselho é que os herdeiros procurem, na medida do possível, se entenderem, pelo menos com relação a isso, para evitar ainda um prejuízo maior.
Desde a senhora Luciana está aqui no chat e ela falou que tem um imóvel onde ela mora e tem uma filha. Então, para constituir a holding, se existe um valor mínimo para constituir a holding, né? A gente já falou um pouquinho disso no início, mas reforçando, dona Luciana, não existe um valor mínimo, porque não existe receita de bolo para aquela ou para aquela situação. O que existe é uma análise que é preciso ser feita da família, do patrimônio, e por isso a gente reforça desse agendamento da sessão. A gente precisa entender o que a família diz. Porque, às vezes, de fato, não é a situação da constituição de uma holding, mas sim a utilização de outras ferramentas de planejamento patrimonial e sucessório que pode ser aplicadas para um imóvel, pode ser aplicado para uma infinidade de imóveis. Então, dona Luciana, não existe receita de bolo, não existe, 100 mil não pode mais, 500 mil pode. Entendeu? Essa análise ela é feita numa conversa muito mais extensa do que apenas esse dado, certo? A Nara me faz uma pergunta, não sei se ela está aqui, mas é bem interessante, isso acontece muito, né? Que não é nem, ela não está nem questionando a holding em si, mas uma situação de reconhecimento de propriedade, né? A minha irmã fez uma casa no meu terreno, e em caso da minha morte, os meus filhos podem tirar ela de lá. Bom, aí começa mais um perrengue, né? Porque são aquelas situações que estão resolvidas entre as pessoas que, enquanto estão vivas, né? E que daqui a pouco não está documentado. Então, tem aquela coisa assim, o terreno puxa a casa. Quem é que já não ouviu falar nisso, né? Por que dizem isso? Porque a presunção é de que aquilo que foi edificado sobre um terreno foi feito com o consentimento ou com o financiamento do dono do terreno. Então, se não existir nenhum documento que diga que essa irmã é titular daquela casa, porque ela é a titular daquela casa, não do terreno, né? Os filhos, sim, podem dizer, eu quero vender a propriedade como um todo, e vão poder vender, e vou te indenizar por aquela casa. E podem, inclusive, não reconhecer que aquela casa é da irmã. Então, eu imagino que pela pergunta pode até já haver uma animosidade dos filhos, né, ou uma desconfiança desta mãe com relação a qual vai ser a postura que vai ser adotada pelos filhos. Então, sim, eles podem fazer um movimento para tirá-la de lá e não reconhecer que a casa é dela. E ela vai ter que fazer toda uma prova no sentido de que a casa, sim, foi edificada às custas dela, e aí os filhos vão ter que indenizar, tá? Então, o meu conselho aqui é que, pelo menos, documentem que essa edificação pertence a ela. Talvez até seja o caso, não sei das ideias, como é que, de colocar isso talvez dentro da holding, reconhecer já ela como titular de um percentual desse conjunto patrimonial, né? Então, assim, tem algumas soluções, mas minimamente registrem, documentem que essa casa não pertence ao titular do terreno, e sim a ela, né? Para que depois não tenham, já simplifiquem o litígio, né? E os anos de processo que vem aí pela frente. Sem dúvida. A gente já tinha conversado também sobre isso, mas eu vi aqui que a Maria perguntou ontem se pode colocar os netos como sócios. Como eu falei lá na pergunta anterior, sim, a gente pode colocar sim, a gente pode colocar aí uma cadeia, fazer uma constituição de uma empresa maior, primeiro com os patriarcas, depois com os filhos. Os netos sim podem ser sócios dessa empresa. Então, eu só queria deixar registrado, porque eu tinha falado lá no início, mas eu não tinha comentado, foi a dona Maria que perguntou, dona Maria. Dona Zilda, eu vou pedir para a senhora completar a sua pergunta ali, que eu acho que é em complemento à resposta que eu dei anterior, porque eu não consegui entender exatamente o que a senhora quis dizer ali, né? Então, enquanto a senhora complementa, a gente vai adiante e depois retorna, tá bom? Mas não vai ficar esquecida, não.
tá? Deixa eu me ver aqui se eu tenho mais uma. Aqui, essa pergunta aqui do Marco Aurélio. O Marco ontem, ele pergunta e ele tem uma preocupação que é muito, muito... que merece essa preocupação mesmo, o tema, porque ele tem um filho caçula, que ele é especial, ele é curador desse filho e ele está desmembrando um imóvel e queria passar para esse filho. Bom, temos aí algumas questões a pensar sobre isso, tá? O fato de ter um filho, porque como disse, um filho caçula, importa dizer que temos outros filhos também, tá? Então, assim, nós temos aqui que falar de legítima, nós temos aqui que falar de possibilidade de privilegiar um filho em detrimento de outros, tá? E o fato dele ser especial não dá a este filho mais direitos. Então, vamos falar no geral. Nós temos que preservar, quando formos fazer a doação, quando nós formos fazer um testamento, quando nós formos fazer, de alguma forma, nós vamos privilegiar um filho, nós temos que saber que nós podemos dispor de 50% daquilo que é nosso. Então, eu tenho 100 mil, 50 mil, Marco, tu pode fazer o que tu quiser, privilegiando esse teu filho caçula, e ainda ele participar dos outros 50% em concorrência com os demais herdeiros necessários, tá? Então, isso é regra e para ele vai valer também. Então, fazendo esse desmembramento, tu pode privilegiar ele até esse limite e mais o valor total da herança. Eu te aconselharia a fazer isso de forma acompanhada, para que depois os outros filhos não venham a contestar essa doação, tá? Isso poderia ser feito pela doação, a holding comporta isso também, né? Então, ali tu desmembrando, eu não sei exatamente o volume do teu patrimônio e se ele está ali com essa área, tu já estás desmembrando ou se vai desmembrar, né? Então, eu te aconselho, se tu quiser levar adiante isso, a procurar um profissional, ou até mesmo marcar uma sessão de viabilidade com a gente, para a gente poder montar isso de uma forma que realmente tu chegues ao teu objetivo, né, dando segurança, tranquilidade e da forma mais econômica, tá? Porque desmembrar áreas também, às vezes, a gente pode fazer dentro de uma SPE e tal, e então a gente precisa saber mais daquilo que tu almeja com esse desmembramento, tá bom? Isso. Mas fica a dica que tu tem que sempre respeitar a legítima e que o fato de ser um filho especial não dá a ele um direito além daquele permitido em regra para todos os filhos e para todos os herdeiros necessários, tá bom? Desde os recadinhos aqui, a Tayla quer marcar uma sessão, a equipe já botou aqui o link, tá, Tayla? Só clicar no link e tu consegue agendar. Dona Zilda também tentou agendar ontem, mas aqui no chat, se a senhora olhar, vai ter o telefone de suporte que vai conseguir chegar até o pagamento, tá bom? São esses recadinhos aí que eu tinha para dar. Tem uma pergunta aqui do João, que como funciona o usufruto? Ele é uma disposição legal e eu não vou aqui aprofundar, porque ninguém está aqui para ter aula de direito sobre o usufruto, mas, resumidamente, o que é importante dizer e o que ele tem a ver com o nosso tema. O usufruto, ele será incluído nas cláusulas do contrato social. Para quê? Para que dê o poder aos patriarcas que aquele patrimônio, muito embora tenha sido doado aos filhos lá na holding familiar ou uma doação comum ou direta, por exemplo, ele só passe a integralidade para os filhos, para os herdeiros, quando da morte, quando a pessoa dona daquele imóvel não estiver mais aqui. Então, ele funciona objetivamente para proteger, né, que aquela pessoa, dona daquele patrimônio, vai poder usufruir daquele patrimônio até a partida, né, a sua partida até a morte. Daisy?
Deixa aqui, a Claudete, ela faz uma pergunta assim, ela tem um filho, ela comprou um imóvel, um apartamento para ele, mas ela fica na dúvida se ela coloca no nome dela, se ela deixa no nome dele, como é que ela faz isso? Bom, nós temos que pensar em várias situações aqui, Claudete, tá? Então, assim, me parece que tu tem um filho único, né? E pensem, esse apartamento é para ele. Tu tem outros bens, não tem outros bens. Como é que ele receberia esse apartamento? Ele poderia receber ele por doação, porque ele talvez não tenha a condição de fazer essa aquisição lá no imposto de renda. Então, isso tem que ser analisado. O que eu vou te dizer aqui é superficial, tá? E de um modo geral, tá? Mas eu te diria assim, comprar para colocar o nome dele. Tu teria que fazer esse movimento, se ele tem a condição ou não, pensar sobre isso, como fazer. Por uma doação, se ele é doação, ele tem que passar pelo teu nome para chegar lá. Quanto custa isso, né? Botar no teu nome, pagar o ITBI, fazer a doação e tudo mais. Então, eu te diria assim, ó, é caso de análise, tá? Qual é a melhor indicação, porque vai depender das condições financeiras de vocês envolvidos, né? E aí a gente poder ajustar em termos de valores e tudo mais, qual é a forma mais em conta de se fazer isso, tá? Quando é um único filho, de repente, talvez até uma doação direta pode ser uma, uma forma, mas tu pode fazer isso com cláusulas que vai proteger esse patrimônio de relações futuras do teu filho. Então, eu te sugiro, né, se não é conosco, e eu te convido, claro, a que seja conosco, né, fazer essa consulta, né, mas se não, procurar um especialista para te ajudar a que isso seja a forma mais segura para que esse patrimônio se preserve com teu filho e que a gente não crie aí uma conta desnecessária, podendo cortar um caminho, talvez. Daisy, eu tenho aqui, na verdade, uma questão que a Maria, ela queria saber, ela é de outro estado, nos assistiu ontem, ela quer saber se pode nos contatar e a gente marcar essa sessão de viabilidade. Sim, não há problema nenhum, inclusive nós fazemos planejamentos em outros estados, até agora, antes da palestra, atendemos uma família de Curitiba, então é só agendar que a gente faz essa sessão de viabilidade de modo online, inclusive com aqueles clientes que não são nem de Gravataí, nem de Novo Hamburgo, onde os nossos escritórios estão. Elisete não teve a oportunidade de assistir a live, a palestra ontem. Corre, porque nós tiraremos do ar na terça-feira, inclusive tiraremos também esse desconto que a gente está dando na consulta. Ele vai ficar lá no nosso canal no YouTube, da doutora Daisy, o meu. Então, não deixe de assistir. As palestras são bem completas, com muita informação, e ficam até terça, bem importante. E aí, Daisy, eu vou passar para a minha última pergunta. Uhum. Nós já estamos quase com 50 minutos de live para o pessoal não se esgotar. O Carlos ontem me perguntou, na verdade, no chat, que era para eu comparar os custos da doação com usufruto, da doação direta com usufruto, com a holding familiar. Carlos, naquele momento ali da palestra, eu não tinha como fazer essa comparação, porque eu seguia ali um roteiro que a gente tem, né, para apresentar. O que eu apresentei foi, então, a comparação do inventário, que é por aí o meio mais tradicional, né, mais costumeiro de sucessão, com a holding familiar. Vocês já viram naquele momento que deu uma diferença muito grande, uma diferença bem expressiva de valores, inclusive diferenças que a gente leva uma vida para ganhar, né? A diferença do pagamento de imposto. Então, assim, para fazer essa comparação, e a gente, inclusive, entrega essa comparação, não só do inventário, não da doação, a gente faz toda essa comparação, essas comparações e esses custos
No segundo momento, após a sessão de viabilidade, quando a gente tem essas informações, porque a família precisa nos informar, e nos diz que quer prosseguir com o planejamento, então a gente faz todas essas questões, custos de imposto, custo de manutenção, custo de honorário, seja em qual ferramenta for, a gente apresenta sim. Por óbvio, como eu falei, eu não tinha como fazer ontem, porque eu não posso expor também os dados dos clientes e também não há tempo suficiente para fazer isso. Por isso, da importância da contratação e conversar com um profissional especializado para que possa, então, fazer essa análise e o levantamento dos custos, né? A Ana, oi, não respondeu as minhas dúvidas. Ana, eu vou ver se a tua dúvida tá aqui para cima, que Enquanto tu procura, Dani, eu vou respondendo a Elisete, pode ser? Vai. Elisete, a tua pergunta eu estava louca para responder, eu gosto dela. Assim, ó, na união estável, bens particulares são herdados pelo companheiro sobrevivente. Como fazer para preservar bens particulares na sucessão? Elisete, assim, ó, a Daniela e eu, agora, no último mês, a gente fez uma live sobre isso. Nas nossas redes sociais, nós temos respondido reiteradamente isso, porque é um problema que a gente tem percebido, as perguntas são reiteradas nos nossos escritórios, de pessoas que imaginam alguma coisa, eu vejo que tu já vem com alguma bagagem nesse sentido, e é uma preocupação, porque quando a gente entra numa união estável, a gente muitas vezes se preocupando com os nossos filhos, querendo preservar os nossos filhos numa idade que a gente já vem com os nossos, né, e os deles, e formamos uma nova família, preocupado com aquele patrimônio que não pertence ao teu companheiro e faz ali, então, até faz um pacto de união estável prevendo o regime da separação de bens, e quando chega lá no falecimento, a gente já não, mas o nosso filho, ele descobre que ele vai ter que partilhar com o nosso companheiro, com a nossa companheira, e essa não era a vontade, inclusive não era nem a vontade do casal, que já entrou ali sabendo disso, mas a regra é essa. Então, o que eu te digo, Elisete? A holding familiar, ela é uma solução. Claro que a gente tem que fazer isso muito bem feito, né? Eu te diria que talvez uma documentação anterior com relação até aos bens particulares, sim, e talvez uma anuência dentro da holding, a gente analisa caso a caso, relação a relação, mas a holding tem se mostrado hoje acho que uma das ferramentas que te dão maior segurança com relação a esta garantia, porque, na verdade, quando tu estiver com um regime de união estável, com separação total de bens, cada um dispõe do seu patrimônio como quer, tu vai colocar ele dentro da holding, tu vai doar ele para os teus filhos e vai receber, quando o dia que tu morrer, tu já não tem mais este patrimônio, tu tem o direito de usar, gozar, fruir e ainda fazer a administração desse patrimônio até o teu último dia, mas no dia do teu falecimento, esse patrimônio não existe no teu nome, então não tem herança para o teu companheiro, tá? Então, eu aconselho a fazer o sistema de planejamento através da holding, tem sido uma solução bem eficiente. Claro, isso nós estamos aqui em regra geral, depois, se tu quiser, a gente pode conversar melhor sobre isso contigo em particular, né? Mas é uma solução. Deise, a Ana Odete estava comigo ontem, Ana, eu lembro, eu até inclusive anotei aqui a tua dúvida. Ana, é o seguinte, tu tens uma filha única e posso doar em usufruto para a única neta. A doação, assim como a holding, assim como o testamento, é necessário o respeito à legítima, tá? Talvez tenha sido até por isso que tu não respondeu antes, né? Porque a pergunta estava mais ou menos respondida já, né, Dani? Isso, então assim, é necessário respeito à legítima.
Portanto, tu não pode simplesmente doar o teu, se vamos dizer, se tu tem um patrimônio, doar ele integralmente para tua neta, tá? Às vezes tem pessoas, tem famílias que nos dizem, mas eu não tenho muita relação com meu filho, eu queria privilegiar minha neta. Mas a lei não dá esse privilégio, né? Então, assim, a legítima deve ser obedecida. Aí depende também do tamanho do teu patrimônio, da quantidade de patrimônio para fazer essa doação para a tua neta. É possível? Claro que é. No entanto, como eu disse, deve ser respeitado essa legítima e esse direito que a tua filho tens. Tá bom, Ana? Desculpa que eu passei, mas a gente não quer deixar ninguém para trás. Eu acho. Aqui tem uma questão ainda, para mim, a minha última pergunta aqui, se não tiver mais nada no chat, por mim, nós podemos daí então encerrar, tá? A Silvana me pergunta se for uma conta conjunta, a outra parte pode sacar. Essa também é uma pergunta muito recorrente, tá? E as pessoas fazem conta conjunta justamente na intenção de não precisar fazer o inventário de valores que estão depositados. E aí a questão é que não é a resposta não é única, tá? Mas eu tenho um conselho. Tem pessoas que dizem assim, até 50% esse valor poderia ser sacado, né? E os outros 50%, então, seriam inventariados. Eu te diria que não pode mexer nessa conta a partir do momento do falecimento, porque tu pode estar cometendo uma infração que vai ter punição. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é aquele caso da mãe ou do pai que faz uma conta conjunta com um filho, tão somente para que para pagar as contas, para administrar, para pegar o dinheiro da aposentadoria, por N razões, mas que aquele filho não participou em absolutamente nada com valores ali naquela conta. E o fisco está em cima, esse valor tem que ser tributado, e quando ele é mexido, sem que tenha um alvará judicial para isso, sem que tu tenha dito assim, olha aqui, ó, eu preciso de uma autorização, porque eu te comprovo que este valor aqui, ele entra nessa conta todo mês, e que eu não paguei, que aqui saem contas de pagamento, sai só para aquela parte, de acordo com aquele valor que entrou para a outra parte, tu vai estar cometendo uma infração. Então, assim, ó, meu conselho para os meus clientes, quando eles sentam aqui, posso mexer na conta do pai agora que ele morreu? Pode? Não, não pode. Não pode mais. Então, cuidado com isso. É isso aí, Deise. Aqui minhas perguntas já esgotaram. O chat a gente respondeu um a um. Eu quero lembrar de novo que a palestra fica até terça-feira no ar, tanto a minha como a da Deise. Estão no canal do YouTube. Também ficam até terça-feira o valor com desconto da sessão de viabilidade. Então, depois desse prazo, a nossa agenda esgota e o valor fica o valor que nós cobramos de tarifa cheia, como a gente diz, aqui no escritório. Outra coisa bem importante, nós não temos ainda e não sabemos se abriremos nova oportunidade ainda esse ano, porque a agenda está muito, muito cheia de trabalho. Começa a Copa do Ano, temos eleições, começam as coisas a ficar um pouco conturbadas, então não percam a oportunidade. Eu falei ontem em relação a isso, que são informações, são conhecimentos que somente em grandes escritórios, né, que só os bilionários tinham essas informações, e nós estamos trazendo, sim, essas informações para todo mundo, possibilitando e oportunizando que todas as famílias tenham conhecimento em relação a esse tema do planejamento patrimonial e sucessório da família. Então, eu agradeço, eu vou me encerrar já, depois passo para a Deise, eu agradeço a todos. Nós temos até agora já quase uma hora, 20 pessoas junto conosco, 22 pessoas. Conversem em casa, aproveitem o final de semana. Como é só terça que nós vamos encerrar, ainda tem essa oportunidade de
resgatar essa oportunidade, né? Que é uma oportunidade mesmo que a gente está dando. Um grande abraço. Outra coisa, nos sigam no Instagram, nos sigam no Facebook, nesse canal aqui, dê um like aí para nos ajudar a divulgar esse assunto para muitas pessoas. E a gente está também, não saiam dos grupos silenciados, a gente está enviando sempre informação por eles. Vocês acompanham quando a gente abrir outra palestra, outra live, fiquem atentos. Daisy? Bom, quero agradecer, então, a vocês que estiveram ontem à noite conosco, que estão aqui hoje, no horário de almoço, né? Então, é sinal que o assunto realmente tem importância, né, para a vida de vocês, e isso nos dá cada vez mais motivação para continuar levando a informação. Eu quero ratificar tudo que a Daniela disse, né, a respeito de, se quiserem marcar a sessão de viabilidade, marquem, aproveitem essa oportunidade. Realmente, nós não sabemos se vamos fazer mais uma palestra. Nós temos os links, a nossa equipe, nosso suporte já deixou ali. Se quiserem acessar, a Daniela e eu somos uma a partir de agora, né? Mas tem o link ali para acessar, para agendar comigo, tem o link para agendar com a Daniela. Se quiserem manter ali, eu assisti a da Dani, assisti a da Daisy, podem fazer por ali, mas não se preocupem com isso, né? Somos uma só, como eu disse. Nos sigam na rede social, Daniela Noisling Justo Noisling, né? Não sei por que agora me deu branco, ali é o nome dela lá no Instagram, no Facebook. O meu não é o meu nome, Deb Assessoria Jurídica, é Daisy Engelbrand, né? Assessoria Jurídica. Então, eu estou lá, nós duas estamos todos os dias passando informações. Quanto aos grupos de WhatsApp, além dos convites para palestra, a gente manda informações, ou é um vídeo com alguma informação. Então, a gente acredita, pelo menos, e a nossa intenção não é importunar, é auxiliar. Então, aqueles que quiserem ficar conosco nos grupos, é uma honra para nós, e eu acho que é interessante até para vocês. O grupo é silenciado, a gente procura não incomodar, não perturbar, mas sim mandar informação para que vocês vão se aculturando. Às vezes a gente não tem o momento. Ontem eu contratei uma sessão de viabilidade com uma pessoa que esteve comigo no meu primeiro grupo, né? Então, assim, naquele momento não era o momento dela, mas ela não se perdeu de mim, e ontem, então, ela contratou a sessão de viabilidade, o que me dá muita alegria, né, de poder chegar a ela, ou dela ainda chegar a mim, né, em razão de que ficou ali no grupo, né? Então, tá tudo certo. Então, muito boa tarde, tenham um excelente final de semana. Se achar interessante, até peguem o nosso link das palestras e passem para alguém, né, para um amigo, para uma outra família, que eles possam aproveitar também essa oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.